Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Equipe de Planejamento da Contratação. Nessa aula, a gente vai falar sobre os principais documentos da etapa preparatória. Eu falei lá em outro vídeo, na aula 2, que a gente ia aprofundar em cada um dos documentos que são essenciais, que precisam ser mais conhecidos. A gente mostrou a carinha lá de uma portaria, falou de outros documentos necessários, mas agora a gente vai falar de alguns outros documentos e mostrar a carinha deles. A gente vai começar com o DOD, o Documento de Oficialização de Demanda. Como a gente falou lá naquele vídeo, o DOD vem para nomear, dar um nome só para a mesma coisa que é o pedido do início da contratação, que cada órgão chamava de um jeito e dava um trâmite do seu jeito, e aí, para unificar, o decreto vem no mesmo sentido da União, para dar um nome só, que é o Documento de Oficialização de Demanda. E aí, o que o Decreto 10.207 fala sobre o Documento de Oficialização de Demanda? A etapa preparatória da contratação terá início com a elaboração do Documento de Oficialização de Demanda, DOD, pelo setor requisitante ou pela unidade supridora ou técnica, que deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos. O que ele está dizendo? O primeiro documento, então, é o documento de oficialização de demanda. Aquela demanda que você já fez, já previu, lá para ir na LOA, né? Na Lei Orçamentária Anual. Já previu no Plano Orçamentário Anual, foi para a lei, e aí, se está tudo de acordo, vai ali com o DOD seguir o trâmite, senão vai ter que seguir um trâmite para autorização emergencial daquilo, ver de onde vai tirar os recursos. Mas, de qualquer forma, precisa desse DOD. E o DOD precisa ter o quê? O que precisa ter um DOD? Precisa ter a identificação da necessidade e dos resultados a serem alcançados pela contratação. Eu já preciso dizer ali qual é a minha necessidade, que eu estou precisando de verdade. E quais são os resultados que eu quero com aquilo. Eu preciso de um lugar mais confortável para sentar, um lugar para alocar os servidores, e que esse aparato, esse móvel, ele possa dar conforto, comodidade, para que não tenha dor da coluna, que não leve o afastamento do servidor, essas coisas todas, né? Ele precisa ter a identificação da necessidade, o resultado a ser alcançado com a contratação, considerando os objetivos estratégicos e as necessidades corporativas do órgão ou entidade. Isso também é importante, porque é ali no DOD também que vai se elencar quais são as prioridades. Então, eu vou dizer, é prioridade do governo isso, então eu preciso, para atingir essa prioridade, preciso disso, e quero alcançar isso. É importante. Eu quero voltar só no CAPT um pouquinho para falar de quem que faz essa requisição, de onde parte o DOD, que, em via de regra, parte do setor requisitante, quem tem a necessidade. Mas, às vezes, é uma área técnica que vai fazer essa requisição, vai demandar. Por exemplo, a TI percebe que muita gente precisa de TI para aquele trabalho administrativo usual, e ela faz esse levantamento e já inicia ela mesma um processo de compra com o documento de oficialização de demanda. Então, são esses setores que requisitam, né? A área técnica ou supridora e o setor requisitante, via de regra. Então, voltando lá aos incisos, né? A gente falou o inciso 1, a identificação da necessidade, os resultados, considerando a necessidade do órgão, a necessidade governamental, as estratégias de governo. Aí, inciso 2, o que precisa ter, então? Qual o outro elemento? A indicação do seu alinhamento com o plano de contratamento anual do órgão ou entidade.
De novo, volta ao planejamento que a gente falou. Tá planejado? Beleza, se tá planejado, tá alinhado, vamos seguir. Senão vai ter que seguir, vai ter que ver de onde virar esse recurso, que é muito mais difícil. Então, a importância de fazer um planejamento de contratações anual bem feito e alinhado com as estratégias de governo. Que outro elemento precisa ter? A indicação da fonte de recurso para a contratação, se possível. Se possível, já coloca de onde vem a fonte de recurso. Se está na LOA, então é porque já tem uma fonte de recurso, já tem de onde sair, então já colocar ali no DOD essa fonte de recurso. Que mais elemento precisa ter? A previsão da data em que devem ser iniciadas as prestações de serviço, a obra ou recebimento do produto. Para quando que eu quero? Para quando que eu preciso? Para quando que eu planejei isso lá no meu planejamento anual? Então, de novo, para priorizar, a gente vai priorizar por necessidade, priorizar por tempo também as contratações. Que outro elemento precisa ter num DOT? A indicação dos integrantes, requisitantes e técnicos para a composição da equipe de planejamento de contratação conforme regulamento específico. Então, virá uma regulamentação específica sobre essas indicações. Virá não, já veio, né? E da equipe de planejamento. Então, tá lá. Tem que ter na portariazinha que a gente viu esses integrantes, mas ela já vem antes indicada lá no DOT. Tem que ter também a indicação do gestor do contrato para a composição da equipe de fiscalização do contrato, conforme regulamento específico. É o mesmo regulamento, esse regulamento da equipe de planejamento, da equipe de contratação. Então, precisa ter essas coisas. Então, eu vou mostrar agora para vocês a carinha de um DOT lá no Syslog. Então, é essa carinha do documento de oficialização de demanda. O que ele tem, né? Como estava lá, a indicação, começa já com a indicação do setor requisitante. Quem que está pedindo? Que área? De onde vem? Qual que é a unidade C? Quem que é o responsável por essa demanda? E o CPF da pessoa. E-mail, telefone para entrar em contato. E a identificação da demanda, já descrever o objeto, a necessidade aqui. Por que você precisa daquela demanda? E importante lembrar isso, qual que é a relação dela com a estratégia de governo, se ela é relevante para a estratégia de governo ou não. As informações quanto ao planejamento da contratação, né? O alinhamento com o plano de contratação anual, nos termos do decreto 10.139 de agosto, essa aquisição está alinhada com o plano de contratação anual de 2023-2024 da SEAD. Esse aqui veio a minuta da SEAD, mas não. Da secretaria que for, da entidade que for, a contratação está prevista no plano de contratação anual conforme apresentado a seguir. Aí mostra os itens lá do planejamento. A fonte de recurso que a gente vai falar. Fonte de recurso, tesouro próprio, convênio, outros. Já o sistema já vai trazer para a gente marcar. Data prevista para o início da prestação do serviço ou fornecimento dos materiais. Então, previsão de data em que deve ser iniciada as prestações do serviço ou entrega do material da obra. Identificação da equipe aqui e encaminhamento. Termina com encaminhamento. Encaminha-se os autos à gerência de compra e licitação e de planejamento para conhecimento quanto ao início do procedimento da contratação e demais providências. Blá, blá, blá. Por que é para o setor de compras que está sendo encaminhado isso? Porque é o setor de compras que vai organizar, lembra?
A gente viu isso, é o setor de compras que vai organizar as demandas, para quando se inicia, quem vai se iniciar vai acompanhar tudo isso. Então, vai lá para o setor de compras para ele organizar, para ele pôr no calendário. E essa demanda e para que ela seja contratada na ordem de prioridade, que ela é importante para aquela data que há a necessidade. Então, por isso, o encaminhamento é para o setor de compras, que vai, então, dali já demandar para quem tiver que fazer os seguintes documentos. Então, esse videozinho fica por aqui com o DOD e a gente volta agorinha com o próximo vídeo falando sobre ETP. Te espero lá.